Glorificado seja Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Dia este em que, para nós, é conhecido como o dia do Senhor, pois é o dia em que Jesus ressuscitou, seja o domingo. Ele morre na sexta-feira e no domingo ele é ressuscitado. Para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória do Deus Espírito Santo. E esta ação gloriosa é exatamente em o nosso favor, porque estávamos mortos em delitos e pecado, mas com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, nos é garantida a vida eterna com Deus. Basta tão somente nós crermos que Ele, Jesus, foi enviado por Deus para salvar todo aquele que nele crê, pois é assim que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a respeito de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, que nós iremos falar um pouco a respeito do Rei Justo, de acordo com a palavra anunciada pelo profeta Jeremias no capítulo 23, nos versos de 5 a 8. Diz o texto: na Bíblia de Estudo de Genebra, o título dado a esse texto é Profecia sobre o renovo de Davi. Na Bíblia de Estudo Conselheira também tem o mesmo título, Profecia sobre o renovo de Davi. É um texto que se encontra no capítulo 23, do 5 ao 8, mas também é um texto que é repetido pelo profeta Jeremias no capítulo 33, de 14 a 16. Lendo o texto, nós temos: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. De acordo com a Bíblia de Estudo Conselheira, nós vamos contemplar uma colocação feita partindo desta expressão eis que vem dias, em que nós temos a seguinte colocação: o livro de Jeremias foi organizado de modo a demonstrar
claramente a necessidade de uma aliança nova com Deus em um tempo novo, e esta expressão serve como marco desse anúncio. Você também pode contemplar esta realidade no mesmo livro, no capítulo 31, no verso 31 do texto de Jeremias. Seguindo ainda falando sobre este contexto, que diz o texto em seguida: levantarei a Davi um renovo justo. O Novo Testamento mostra como esse novo tempo se inicia com a morte e ressurreição de Jesus, pois você encontra uma descrição clara no evangelista Lucas, capítulo 22, verso 20, como também em Hebreus, capítulo 10, verso 15 a 17. Entendendo-se pelo seu reinado eterno, conforme é descrito em Isaías, capítulo 32, verso de 1 a 8. Seguindo ainda a análise do texto lido, temos ainda: trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte. A profecia de Jeremias também relaciona esse futuro reinado do descendente de Davi ao retorno do cativeiro ampliado da Babilônia de todas as terras para onde os tinha dispersado, e também ampliado em seu destino em relação ao anúncio anterior, que se encontra no capítulo 16, no verso 15. Além desse contexto descrito, que Deus usa o profeta Isaías para mostrar que ele não só cuida de Israel que se encontrava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Quando a gente olha para esses dois reinos, nós vamos contemplar que aí se encontra as 12 tribos de Israel. 12 tribos essas que você pode perguntar: quem são essas 12 tribos? São exatamente os 12 filhos de Jacó. Se você perguntar quem é Jacó, você vai encontrar que ele é o filho de Isaac. E se você perguntar quem é Isaac, você vai encontrar que ele é o filho de Abraão. E Deus havia feito uma promessa que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Por isso que nesse texto não fala só de Israel e de Judá, representando as 12 tribos, mas também traz todos os demais seres humanos da face da terra. Isso também se concretizando o que o Senhor tinha dito a Abraão, quando ainda era chamado Abrão, lá em Gênesis, no capítulo 12, nos versos de 1 a 3, que o Senhor o convoca para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para ir a uma terra que ele, o Senhor, ia mostrar, e que se ele assim obedecesse, nele seriam benditas todas as famílias da terra. Você é bendito do Senhor mediante a promessa que ele, o Senhor, fez a Abraão. E como diz em Número 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, ele cumpre. Quando Deus fala, ele faz. E ele disse que enviaria um renovo àquele que restauraria a sorte de Israel. Você pode ser um Israel de Deus. E se você perguntar: como serei um Israel de Deus?
Jesus explica como você ser um Israel de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer ser Israel de Deus, reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Confesse os seus pecados, pois a palavra nos ensina em a primeira carta de João, o apóstolo João nos dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra é sarada mediante a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus, o Senhor. E quando a gente olha essa ação gloriosa realizada por Cristo Jesus, nós vamos contemplar que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E se você perguntar que grandes coisas foram essas que o Senhor fez por nós? A primeira coisa foi enviar o seu Filho, que tomou a forma humana para morrer numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia para lhe dar vida e vida em abundância. Ele diz: olha, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você quer ter vida em abundância? Reconheça Jesus, autor e consumador da sua fé. Isto é, se você reconhece Ele como Filho de Deus e se você se coloca diante dEle, exaltando e bendizendo o seu nome. Ainda mais na Bíblia de Estudo de Genebra, falando a respeito do texto lido, nós vamos ter um enfoque que vai destacar os versos 5 e 6, e dentro desses versos vai destacar: levantarei a Davi. E nós sabemos, segundo as Escrituras, que Davi fora um homem segundo o coração de Deus. Levantarei a Davi. Nós vamos também contemplar um contexto em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, que fundamenta esta promessa, a promessa messiânica, que é um cumprimento da promessa feita a Davi, a qual você pode encontrar também em Mateus capítulo 1, verso 1 e verso 17, bem como capítulo 12, verso 23. Esse renovo justo é um termo messiânico que expressa o fato de que o último ungido da linhagem de Davi seria perfeitamente justo, conforme é descrito pelo profeta Isaías no capítulo 4, verso 2 e no capítulo 11, verso 1. O termo serve de parâmetro para todos os líderes do povo de Deus, conforme mostra em Zacarias, capítulo 6, verso 12, em que Zorobabel é descrito desse modo. Você ainda pode ver o termo justo e observar no capítulo 9, no verso 24. Também a questão do nome. Na antiguidade, além de servirem para identificar o seu portador, os nomes muitas vezes eram designações, corrigindo a palavra, de caráter, por a exemplo de Emanuel, em Isaías 7,14,
Emanuel quer dizer Deus conosco, e também os nomes em Isaías 9:6, que ele é visto como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E esse contexto que no texto lido fala a respeito de Judá e Israel, porque as 12 tribos foram divididas assim, Reino do Norte e Reino do Sul, também chamadas ou identificadas de Judá e Israel. Uma das características da era messiânica seria a reunião do povo, unir novamente as 12 tribos, ou seja, Judá e Israel. Conforme Ezequiel, capítulo 17, os versos de 15 a 22, e isto mostrando a infinita misericórdia de Deus para com os seus escolhidos, os seus ungidos, os seus separados. Quando a gente olha no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, o Senhor Jesus diz: não foste vós que me escolheste, antes eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele espera que você e eu andemos na presença dele e andemos como convém a santos. Como você ser santificado? Se estamos mortos em delitos e pecado. Aí em Efésios 2:8 a palavra nos diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E se você perguntar o que é fé, em Hebreus capítulo 11, verso 1, o texto diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Todas essas expressões, todas essas declarações é exatamente declarando a respeito do Rei justo, que você pode contemplar no texto lido as seguintes colocações. Esse rei era descendente da linhagem de Davi, pois Deus havia prometido a Davi que da sua linhagem nasceria um que governaria eternamente. Governa como rei justo. Ele é justo para com toda a humanidade. Entretanto, será salvo todo aquele que nele crê, que ele é o Filho de Deus, o enviado para esmagar a cabeça da serpente. Que serpente? A serpente que levou Adão e Eva à queda, como você pode ler no texto lá de Gênesis capítulo 3. De 1 a 14, no verso 15, o Senhor faz a promessa que traria ou enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Vejamos o texto para que você possa bem entender o que estou dizendo. No capítulo 3, no verso 15, pois diz assim o texto, no verso 15. Preste bem atenção. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Foi essa promessa quando o Senhor estava fazendo o julgamento após a queda do homem. E esse julgamento está para todos nós, porque não há um justo nenhum sequer. Diz lá em Romanos capítulo 3, verso 10. No verso 23 desse mesmo capítulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E neste mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte,
morte. Que morte? A morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Ou seja, essa profecia que é dada na palavra a respeito do renovo de Davi, falando a respeito da pessoa de Jesus, se dá exatamente para todo aquele que nele crê, possa ter em Jesus vida eterna com Deus. Basta tão somente observar a palavra e receber essa palavra descansando inteiramente no Senhor, para que possa nele desfrutar do melhor que Deus ofereceu para o ser humano, que é Jesus Cristo, que tomou a forma de homem, como já citei João 1,14, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, mas quando ele estava na cruz, ele disse ao Pai: tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E essa entrega se deu exatamente para que pudesse resgatar aquele que estava morto em seus delitos e pecados. E esta ação você recebe por fé, não é por vista. Porque quando você lê em Isaías capítulo 64, verso 6, a palavra vai nos mostrar que os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapo de imundícia se nós não estivermos por trás da cruz de Cristo. Mas se estivermos por trás da cruz de Cristo, exaltamos e glorificamos a Deus, e isso se dá por fé. Creia que Jesus foi enviado por Deus. Creia que Jesus realizou um ministério na terra. Creia que ele foi à cruz por sua e por minha causa. Que ele lá na cruz disse ao Pai que tudo estava consumado, e verdadeiramente tudo foi consumado. A morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus. Intercede por você e por mim. Intercede para que você seja lavado e remido no seu sangue. Porque a palavra nos é dita em Isaías, no capítulo 1, no verso 18, se os nossos pecados estiverem vermelhos como a escarlate, quando passar do sangue de Jesus, ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. E com esta brancura, podemos sim ser apresentados diante de Deus e assim glorificar e exaltar ao Deus soberano de uma vez por toda, porque nada nem ninguém nos separará dele, porque nós, os que cremos em Jesus, somos apresentados a Deus como filhos amados, que foram resgatados por Ele lá na cruz. Que Deus, o Senhor, nos abençoe e que você possa entender. Jesus é da linhagem de Davi. Jesus governa como rei justo. Jesus governa com sabedoria. Jesus dá segurança aos que nele confiam. Ele governa com justiça e honestidade. Ele salva e restaura Judá e Israel, e não somente Judá e Israel, mas todo aquele que nele crê, pois ele é chamado de Senhor, nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.